É uma honra imensa a gente estar presente junto com vocês essa noite, com um grupo de amigos especialistas extremamente especiais que vão nos ajudar numa missão bastante árdua, que é a interpretação de como o marca-passo pensa, como o marca-passo age, como o marca-passo atua, quais são os algoritmos e como interpretá-los através do eletrocardiograma. E a eletrocardiografia é uma ferramenta extremamente importante dentro da análise dos dispositivos implantáveis. E o Holter, na sua essência, é aquele método que, estendendo a duração da gravação, nos permite detalhes que muitas vezes nós não conseguimos observar e determinar no eletrocardiograma convencional do paciente em repouso ou de uma situação em que nós não temos a continuidade do traçado eletrocardiográfico. Então, a gente entende que o Holter é uma ferramenta extremamente interessante e importante dentro do cenário de interpretação e ajustes dos dispositivos. Nós temos aqui, essa noite, uma série de pessoas extremamente especiais. Nós vamos ter uma apresentação sobre os algoritmos mais comuns no Holter do paciente portador de marca-passo, que vai ser ministrado pela doutora Silvana Angelina Nishioka. A doutora Silvana, todos vocês conhecem, é uma pessoa extremamente envolvida em estimulação cardíaca, ela trabalha no Instituto Coração da Universidade de São Paulo, ela é responsável pelo setor de avaliação clínica de marca-passos e com certeza vai ser um privilégio muito grande ouvir a experiência dela, os casos maravilhosos que ela sempre traz para a gente. Né? Depois nós teremos a discussão de casos clínicos que vão ser apresentados pela própria doutora Silvana, na sequência pelo doutor Antônio Tomás de Andrade, que é especialista em cardiologia pela SBC, especialista em arritmias pela SOBRAC, e ele é médico do Serviço de Arritmias Cardíacas do Ambulatório de Eletrofisiologia do Hospital Messejana, Ceará. E, na sequência, o doutor Zé Luiz Cassiolato, grande amigo, diretor médico da Cardiodinâmica, Instituto Cardio de Ensino e Pesquisa, médico responsável pelo serviço de Holter e Mapa do Hospital 9 de Julho de São Paulo, e o idealizador, o organizador do 24 Horas de Holter, pessoa que tem uma honra e um prazer, um privilégio muito grande. Os nossos debatedores vão ser o Dr. Antônio Carlos Assunção. O Dr. Antônio Carlos Assunção é especialista em marca-passo, especialista em eletrofisiologia de Araras. O Dr. Belo, também é especialista em estimulação cardíaca e eletrofisiologia, com mestrado pela UFRJ e médico do setor de arritmias clínicas do Hospital Universitário Clementino Fraga Filho. E coordenando o Dr. Cristiano, que está presente em todas as nossas apresentações, coordenando, organizando, fazendo com que as coisas possam, de fato, funcionar de acordo com a nossa expectativa. Então, sem mais delongas, queria passar a palavra à doutora Silvana Dório. Doutora Silvana, boa noite, muito obrigado por aceitar o convite, é um privilégio muito, muito grande. Muito obrigado. Boa noite, gente. Olha, é um grande prazer estar aí com vocês, com pessoas tão especiais. Você, Dudu, que a gente está sempre junto. E amigos tão queridos como o Caio, o Belo, o Tomás, o Cristiano e todo esse pessoal. Muito bacana, a Estelinha. Obrigada pelo convite, tá? E como você disse, eu apoio totalmente. É impossível fazer estimulação cardíaca sem Holter, né? A maior parte das funções e do funcionamento bom ou ruim dos algoritmos a gente vê no Holter e não no dia a dia, na avaliação, que é bem pontual. Então, acho que o Holter complementa mesmo isso e é extremamente importante a gente estar fazendo essa sessão. Eu fiz um resumo muito rápido, porque nós temos pouco tempo, das funções e dos algoritmos mais importantes e mais comuns que a gente vê no Holter quando analisa aí para o portador de marca-passo. O primeiro slide eu vou falar sobre a função de pulso de segurança, que é o safety pace, que acho que é o mais comum no dia a dia. Então, eu acho que é importante que o pessoal que está vendo a aula entenda que esse algoritmo é um algoritmo de segurança e o objetivo é garantir uma estimulação ventricular quando existe uma interferência vinda do canal atrial e que acaba afetando o canal ventricular. E ela foi descrita, né, a primeira vez como um crosstalk, ou seja, o estímulo, a energia alta que se usava no passado para a estimulação, que afetava o canal ventricular e inibia. Quando essa energia ela vem e ela cai
né, essa frente de onda cai num período que o aparelho está cego, que foi desenvolvido então esse intervalo, esse período de Blanking, que são alguns milissegundos, o aparelho está cego e não enxerga. Então, o comportamento dele é o quê? Após a estimulação atrial, ele conta o tempo do intervalo AV programado e estimula o ventrículo. Então, estimula com o mesmo pulso, com as mesmas características da estimulação original, porém, e com o intervalo AV programado. Quando essa interferência ela cai num intervalo pós-Blanking ventricular, que nós chamamos de janela de detecção de crosstalk, essa interferência vista, né, enxergada pelo dispositivo, faz com que acione esse pulso de segurança, que é, então, a estimulação com as mesmas características, porém antecipada. E por que antecipada? Com a duração nos dispositivos que existem entre 100 e 120 milissegundos? Para garantir que esse estímulo não vai provocar nenhuma arritmia induzida, nenhum evento maléfico para o paciente, porque o tecido está todo em período refratário, que acabou de ter uma despolarização ventricular, por exemplo, quando ocorre uma extrasístole nessa situação. Quando é apenas a energia que interfere, ou um ruído, nada vai acontecer, porque ele vai estimular somente o ventrículo com intervalo AV mais curto, tá? Então, estas são as situações mais comuns no Holter. Enxergar uma extrasístole ventricular ou um escape ventricular, né, com o QRS espontâneo do indivíduo, no meio de duas espículas, uma atrial e uma ventricular, onde o IAV é mantido o mesmo programado quando ela cai no Blanking e encurtado quando cai depois do Blanking. Então, é isso que nós vamos enxergar no traçado de Holter. E eu coloquei aqui um exemplo para vocês, onde a gente tem aqui um ritmo sinusal, né, onda P trigando o ventrículo, operando em via T, baixa a frequência um pouquinho, estimula átrio e ventrículo, uma extrasístole atrial trigando o ventrículo precocemente, volta para o ciclo básico e lá vem a extrasístole, que coincidentemente ocorreu simultaneamente a emissão da espícula ventricular e no tempo correto. E essa extrasístole caiu aonde? Exatamente depois do Blanking, ainda nessa janela de detecção de ruído, ou seja, de crosstalk. Ele antecipou o pulso e encaminhou o pulso ventricular de segurança, ou seja, uma estimulação ventricular precoce. Tá? Então, para lembrar que isso é uma das situações mais comuns vista no Holter. A outra situação muito comum é a busca da condução intrínseca. Existem inúmeras maneiras de a gente enxergar isso no Holter. Se falarmos dos marcapassos unicamerais, o que a gente vai ver é um alongamento do intervalo básico, do intervalo de escape do dispositivo, né, ou da frequência básica, onde pode ser iniciado por um batimento espontâneo ou pode ser iniciado por um tempo de busca ativa. Então, passa-se 1 minuto, 2 minutos, 5 minutos, quanto tempo foi programado, de tempos em tempos o aparelho vai alonga o intervalo para que o dispositivo possa buscar o ritmo próprio do indivíduo. Nos marcapassos dupla câmara, ocorre a mesma coisa, só que imagine um paciente com BAVT, eu não vou achar ritmo espontâneo com condução AV espontânea, mas eu vou achar ritmo atrial espontâneo, ou seja, um ritmo sinusal. Então, é para privilegiar o ritmo sinusal quando a doença de base permite, quando não está contraindicado a presença da frequência mais baixa, né, no caso, do ritmo sinusal, privilegia o ritmo sinusal, tanto em frequências mais baixas quanto em frequências mais altas. Então, a esterese de frequência no dupla câmara, mesmo para indivíduos com BAVT, é muito benéfica, a não ser que o caso contraindique, por exemplo, no QT longo, uma situação em que se deseja estimular sempre, né? Aí, a outra situação para o marcapasso dupla câmara é a condução AV espontânea, ou seja, privilegiar a estimulação mínima do ventrículo direito, onde nós usamos, então, um alongamento do intervalo átrio-ventricular, ou seja, uma esterese do intervalo AV. Alguns dispositivos trabalham dessa forma, de tempos em tempos, por um número de ciclos que o algoritmo permite programar, 1, 2, 3 ciclos, tanto para a entrada quanto para a saída dessa função, nós podemos encontrar uma condução AV espontânea e um ritmo próprio do paciente. Uma outra forma, assim, aqui um exemplo, veja,
nós temos um ritmo de marca-passo atrioventricular, com IAV em torno de 200 milissegundos, e aí se alonga o intervalo AV e se encontra uma condução atrioventricular espontânea. Tá? Então, é importante a função. Uma outra forma de preservar a condução espontânea, né, ou a estimulação ventricular mínima, é o Minimal Ventricular Pacing, que é o MVP, onde está trabalhando o aparelho em AI, por exemplo, e ele pode migrar para o modo DDD se ocorrer falhas de evento ventricular. Então, por exemplo, eu tenho aqui um estímulo atrial e não tem QRS correspondente. O que faz o aparelho? Ele manda uma estimulação atrioventricular com IAV bem curtinho, em torno de 80 milissegundos, e ele chama isso de pulso de backup ou de estimulação de backup. Ocorreu novamente aqui, nova estimulação de backup. Neste algoritmo especificamente, duas situações dessas sem QRS correspondente em 4 ciclos, ele muda para o modo DDD. Tá? Então, é interessante, a gente tem um exemplozinho aqui, um ritmo espontâneo, uma estimulação atrial, uma onda P sem correspondente ventricular, backup com 80 milissegundos, né, de intervalo AV. Outra vez operação em AI, onda P espontânea sem QRS, backup novamente. Não ocorreram 2 ciclos em 4, então por isso não houve a reversão para o modo DDD neste exemplo especificamente, tá? Olha que interessante, é muito parecido isso daqui, né? Mas é uma outra função que se chama VP Suppression, e nós vemos onda atrial sem correspondente ventricular 2 vezes neste traçado e o resto da operação em AI. Tá? Aqui tem uma particularidade de pulso de segurança, mas o que interessa para a gente analisar é exatamente este fenômeno. E se a gente for ver quais são as condições que faz com que este indivíduo que está programado com esta operação para migrar entre o modo AI e o modo DDD, e que na verdade não é bem o modo AI, mas é o modo ADI, porque esses dispositivos estimulam o átrio, mas monitoram tanto o canal atrial quanto o canal ventricular. Então, a operação é no modo ADI que migra para o modo DDD. Nesta situação desse algoritmo, para ele reverter para o modo dupla câmara, ele precisa ter 2 segundos sem um VS, coisa que esses intervalos não contemplam 2 segundos, 2 ciclos consecutivos sem VS, mais que 15 mode suites por hora, ou é um ou outro, 3 em 8 ciclos sem VS, que foi o que aconteceu nesse caso, né? Tinha um ciclo anterior e mais o segundo e o terceiro ciclo. E aí o que ele faz? Ele estimula o ventrículo após esse terceiro evento e reverte para o modo DDD. Então, veja, por enquanto nós vimos 2 situações onde o comportamento é muito semelhante no Holter. Né? Então, é muito importante que se conheça o tipo de dispositivo que se está lidando. Né? Olha essa outra situação, exatamente o mesmo padrão. A gente tem uma estimulação atrial sem VS correspondente aqui em 2 situações. Porém, é outro algoritmo, é o monitoramento de captura do ventrículo esquerdo. Alguns dispositivos que a gente tem no mercado, quando faz esse monitoramento de captura, que é para trabalhar com energia baixa, com margem de segurança, não é uma autocaptura verdadeira, então ele não tem pulso de backup para garantir sempre a estimulação ventricular. Durante o teste, apenas durante o teste de captura, ele não tem backup. Então, se o paciente tiver BAVT, ele fica 2 ciclos, o período, né, em milissegundos correspondente a 2 ciclos, sem estimulação ventricular. Tá? Pode ficar sintomático. Então, a gente orienta não estimular ou não ligar essa função desse teste automático, né, em pacientes que têm estimulação de ventrículo esquerdo e que tem como ritmo de base BAVT. Tá? Então, a gente tem aqui 3 ciclos de suporte com estimulação normal, né, com energia normal, e 1 de teste. Então, ele faz isso, 3 ciclos e 1 de teste. Tá? E aí, essa é a informação que a gente dá. Não ligar a função para pacientes dependentes de marca-passo com essa condição. Mas vocês viram que nós temos 3 situações muito semelhantes vistas no Holter e que têm comportamentos diferentes. Eu não vou
entrar em minúcias, porque nós vamos discutir alguns casos e a gente mostra essas diferenças, como é bacana para a gente encontrar e entender um pouquinho mais essa diferença quando aparece o Holter, tá? E a outra função que também se confunde bastante é a autocaptura ventricular. Esta realmente é uma função que trabalha com pulso de backup batimento a batimento. E o objetivo, acima de tudo, segurança, porque se eu trabalho com de estimulação e tendo um pulso de backup num tempo muito curto, caso haja perda de captura, eu vou sempre garantir a estimulação ventricular. Então, não vai acontecer esse tipo de situação, por exemplo, tá? Então, aqui eu sempre vou ter. Eu tenho duas situações possíveis com a autocaptura nos dispositivos hoje, né? Eu tenho a situação onde, quando ocorre uma fusão ou pseudofusão, o aparelho não entende que isso daqui é uma estimulação ventricular que deu certo, que teve QRS estimulado, que ele chama de R evocado ou QRS estimulado. Se não teve QRS estimulado no padrão que ele conhece, né, pelas características que o algoritmo analisa, o que ele faz? Ele manda um pulso de backup. Porém, o que faz o aparelho quando ele manda isso? Ele pensa assim, e se isso for uma fusão ou pseudofusão? Então, ele alonga o intervalo AV e vai buscar se tem ritmo próprio. Se tiver, ele mantém essa condição de AV prolongado, não faz a busca de novo limiar e fica assim até estimular o ventrículo novamente. Tá? E a outra situação é o quê? Que realmente houve a perda de captura e ele tem que usar o backup para ocorrer a estimulação ventricular. Só que ele faz a mesma coisa, ele alonga o IAV e fala, vou ver se realmente é isso. Ou se vai aparecer QRS espontâneo. Como não apareceu QRS espontâneo, ele faz o que? Estimula o ventrículo, mas nós vamos ver um IAV acrescido de um tempo, ou seja, um IAV que se prolonga por um ciclo. E aí ele faz a estimulação, duas perdas consecutivas em alguns modelos já implica em busca de um novo limiar, tá? Então ele vai fazer essa busca de um novo limiar, ok? Aqui um exemplo para vocês, veja lá, olha só, um PR normal, né, um IAV, olha o IAV aumentando e aumentando de novo. Mas você não falou que aumenta só uma vez, mas veja aqui, se a gente traduzir o que aconteceu aqui, nós estamos vendo o quê? Um IAV normal, um IAV que aumentou porque tem o quê? Uma perda com backup e um que aumentou mais ainda porque tem o alongamento do IAV, a perda e o backup. Então, traduzindo isso aqui, eu pus as marcações para vocês, eu tenho um IAV normal, um IAV com a perda e o backup, o alongamento do IAV e o backup, a perda e o backup. Alguns modelos, quando inicia uma nova busca de limiar, faz com que o IAV, quando o átrio é sentido, né, um IAV sense, varia de 15 a 25 nos modelos que a gente tem no mercado hoje. Aqui nesse caso, 25 milissegundos. E o estimulado em torno de 50 milissegundos, que é para garantir mesmo que vai entrar o QRS estimulado. Tá? Então, esses seriam os algoritmos mais importantes que deixam realmente algumas dúvidas, porque eles se misturam um pouquinho. Se o Edu me permitir, acho que eu posso entrar nos casos, né, Edu? Por favor, Silvana. Por favor, sim. Então, eu vou passar o primeiro caso e diga. Não. Acho que a ideia é assim, para as pessoas que estão ouvindo a apresentação, as funções do marca-passo são extremamente complexas do ponto de vista de interpretação. E esses casos que vão ser apresentados por você, pelo Tomás, pelo Cassiolato, vão nos ajudar bastante a dar sentido prático a essa situação. Então, é bem legal essa nossa complementação. Então, por favor. Então, aqui nós temos um primeiro casinho, é uma mulher com 61 anos, pôs um marca-passo dupla câmara por uma doença do nó sinusoide e tinha palpitações. Dá para a gente ver, né, que ela tem motivos para ter algumas palpitações, tá certo? Então, eu gostaria que vocês analisassem o traçado de Holter. Eu vou manter o traçado com tamanho um pouquinho menor e vou colocar uma pergunta para que vocês possam tentar resolver, né, quais dessas alternativas seria a melhor opção para explicar esse traçado. É uma mulher de 61 anos, marca-passo dupla câmara por doença do nó e com queixas de palpitações. Então, nós temos um marca-passo dupla câmara, que pode ser
ou que poderia ser com função, pulso de segurança ou safety pace por extrasístole ventricular fora do blanking, daquele primeiro intervalo que eu mostrei para vocês? Será que seria um dupla câmara com Andersense ventricular? Ou ainda um dupla câmara com função MVP e extrasístole ventricular? Ou ainda um DDD com função de autocaptura por pseudofusão ventricular? Então, uma dessas alternativas explica ou justifica melhor esse traçado. Então, eu gostaria que vocês pensassem em alguns segundos e pudessem, então, responder e submeter a resposta de vocês para a gente ter a enquete. Ok, a enquete já está colocada. Vamos dar mais uns 10 segundinhos. O doutor Cristiano encerra e eu vou passar a palavra na sequência ao doutor Antônio Carlos Assunção e ao doutor Luiz Gustavo Belo. Bom, é um prazer imenso estar com vocês. Agradeço muito estar junto com essas pessoas que são fantásticas. O grupo todo aqui, acho que de um nível técnico muito bom, e eu sou, acho que o menos qualificado de todo mundo. Vou tentar aqui colocar. Sempre cai. Tentar explicar. Bom, aqui nós temos um traçado onde eu tenho uma espícula trial, após a espícula trial, uma onda P, que segue inicialmente um QRS e onda T, posteriormente segue, até que eu tenha uma extrasístole ventricular. No entanto, o intervalo da frequência cardíaca se mantém estável e logo após o intervalo da frequência cardíaca, a gente observa embaixo no holter uma outra espícula indicando a presença de uma estimulação mais curta, né? Que indica para a gente a presença da função do safety pace, né? Entendo que esse daqui é um traçado que sugere para a gente que seja o safety pace fora do período do BV. Ok. Belo, alguma observação, por gentileza? Boa noite, meu amigo. Boa noite a todos, muito obrigado pelo convite, uma honra, sem dúvida, participar desse evento aqui da ABEC, né? Doutora Silvana e todos vocês, muito obrigado. Bom, acho que o que o Caio falou é exatamente isso, esse intervalo, a gente observa que esse holter, né, possui essa função de marcação desses dois artifícios, desses dois artefatos, né? Que, na verdade, o primeiro é atrial e o segundo é ventricular, e a distância deles está muito curta, em torno de 100 a 120 milissegundos, mostrando justamente o que a doutora Silvana falou, sugerindo que seja um safety pace. Olha, se teve um intervalo a ver curto, é porque o sistema sentiu essa sístole ventricular, mas sentiu dentro do intervalo a ver. Ele não soube se isso aqui realmente era um evento ventricular nativo, ou se aquilo era um cross-sensing e tudo mais. Na dúvida, manda um ventrículo de segurança para não haver crosstalk. E é basicamente isso. Perfeito. Silvana, posso passar então? Para a gente, por gentileza, querida? Realmente a maioria acertou, e eu gostaria de fazer um comentário bem rápido, então, em cima disso, só para fechar a questão. Exatamente isso, essa extrasístole foi sentida fora do período de Blanking, justificando o estímulo ventricular precoce. Mas por que não pode ser as outras alternativas? Então, assim, o undersensing, ele está fora, está descartado, porque para que você tenha um undersensing para o estímulo atrial do evento ventricular, esse evento ventricular nem mal começou. Então, não deu tempo, é uma questão aqui de tempo. Realmente, a espícula atrial começa antes de o aparelho sentir que tem qualquer coisa. E a partir do momento em que ocorre o estímulo atrial, vem um monte de outras coisas na sequência que se abrem, como o blanking ventricular e etc. MVP, está muito grande esse intervalo. Eu mostrei o exemplo para vocês, é muito curtinho, são 80 milissegundos, não dá para confundir. E lembrar que a autocaptura ocorre entre dois pulsos ventriculares. Se vocês olharem o ciclo de tempo aí, essas espículas são entre o tempo atrial. Então, aqui entre espícula atrial e ventricular, eu não posso ter autocaptura, eu tenho autocaptura entre dois pulsos ventriculares.
Então, justifica aquilo que a gente estava falando, que realmente é o safety pace, tá? Silvano, me permite uma observação aqui? Claro. As pessoas que trabalham com Holter, nem sempre fica fácil saber se esse batimento ectópico que a gente está tendo em vermelho, se ele está não sendo gerado pela espícula do marca-passo. Então, uma das dicas é dar uma sequência nos batimentos que precedem e perceber que o primeiro estímulo, que é o estímulo atrial, Isso. o time das espículas atriais continua exatamente o mesmo. Exatamente. Né? O estímulo entre as espículas atriais são os mesmos e o QRS da ectopia, ele começa discretamente antes até da própria espícula atrial. Né? Então, mostrando que o batimento ectópico ele não tem relação com o ciclo do marca-passo. Ele não é gerado pelo ciclo do marca-passo. Perfeito. Né? E o marca-passo sentiu. É isso mesmo. E é importante que o pessoal lembre também que o sense do dispositivo ele não é feito quando começa ali o QRS que a gente vê no eletro. Ele é feito onde a onda é mais ampla e mais rápida. E isso leva um tempo para ocorrer. É praticamente no meio do evento. Né? Então, não daria tempo para inibir esse estímulo atrial. Tá? E o tempo é exatamente esse. O ciclo de tempo é esse daí. Perfeito. Tá? Ok? Muito bem, o segundo caso, uma senhora também de 53 anos, com marca-passo por doença do nó sinusal, com uma queixa de palpitação esporádica, praticamente assintomática. Então, nós temos esse traçado de Holter, né? Tá? E aí eu vou colocar as questões, tá certo? Muito bem, então nós temos aqui, se vocês repararem, são as mesmas alternativas. Eu pus para os 3 casos, porque são muito semelhantes, né? E a gente tem que saber diferenciar o que é o quê. Então, de novo, é um marca-passo com função safety pace fora do blanking, a extrasístole fora do blanking, é um DDD com undersense ventricular, é uma função MVP com QRS no blanking, é um marca-passo dupla câmara com autocaptura e pseudofusão ventricular. Então, o que seria neste caso? Ok. Doutor Caio? Bom, a gente observa nesse traçado aqui, é um traçado onde eu tenho uma espícula atrial, seguido de comando atrial, e depois espículo ventricular, seguido de espículo de comando ventricular, até que eu tenho uma espícula, um átrio sem comando, e aí eu tenho uma outra espícula que está no mesmo intervalo, mas de uma conformação e um QRS de conformação ventricular. Posteriormente, volta no próximo batimento, a gente observa uma primeira espícula e uma segunda espícula com intervalo entre as espículas bem menor e estimulação ventricular. Após isso, a gente segue no mesmo intervalo de comando, né, no mesmo intervalo de frequência, e posteriormente eu tenho aí novamente uma espícula dentro do QRS, né? As espículas parecem que estão dentro do QRS, que estão grafados em azul. Então, para mim, sugere um comportamento aí que me lembra o MVP pelo alongamento, pelas espículas, pelo espaçamento entre as espículas que tem dupla, né, e pela morfologia dos complexos QRS. Belo? Quer dizer, sem dúvida nenhuma, que a gente observa que esses primeiros 4 ciclos, né, são ciclos AV, com comando atrial e ventricular. O 5º ciclo é que chama atenção. Eu tenho apenas uma espícula atrial e eu não tenho nenhuma espícula ventricular. Ou seja, o sistema permitiu falhar o ventrículo para saber se existia alguma condução intrínseca pelo sistema de condução nativo. Isso é diferente, né? Houve uma certa dúvida aí em termos de autocaptura. A autocaptura tem um objetivo totalmente o contrário, é não deixar falhar. É o ajustar a energia para não falhar. Enquanto o MVP justamente permitir falhar para ver se tem alguma condução intrínseca. E é justamente isso que ele tenta buscar. O 5º ciclo, eu tenho apenas uma única espícula atrial. Ele não manda
nenhum evento, não manda nenhuma espícula ventricular. E até que tem um evento tardio, bem tardio, muito próximo da sexta espícula atrial, que provavelmente ele deve ter sentido. Existe o ventrículo, mas coincidente, muito próximo, logo depois, teve uma espícula atrial. E observe, entre essa sétima espícula e a oitava espícula atrial, não tem nenhum QRS nesse ínterim. Ele falou, opa, não tem QRS, então agora eu tenho que estimular. Então ele manda um pulso com intervalo AV de 80 milissegundos. E aí, então, ele gera um QRS. E aí, o ciclo seguinte, essa nona espícula, novamente ele permite falhar. Ele permite falhar, até que ele observa que novamente teve esse mesmo QRS tardio, que ele realmente sente. Observe que a seguinte, então, ele manda a espícula atrial, e como não tem, existiram 2 em 4, então ele reverte novamente para o DDD, e aí então passa novamente tantos ciclos, sem novamente fazer essa busca intrínseca. Então não houve sucesso, ele entende como não houve sucesso, e aí então reverte para modo DDD. Perfeito, doutora Silvana? Perfeito, acho que essa interpretação está bem completa aí, entre o que o Caio falou e o que o Belo complementou. Eu tenho aqui a resposta, então, né, que é uma função de MVP, que na verdade está fazendo a busca, né? Ele estava em DDD originalmente aqui, foi tentar encontrar a condução espontânea, não encontrou, né? 2 ciclos em 4, o que ele faz? Ele volta para o modo DDD. Então, como o Belo disse, não teve sucesso nessa busca, tá? E ele retorna para o DDD. E aí, chamando a atenção, né? O IAV é bem curtinho, de 80 milissegundos, não tem nada mais que faça esse IAV de 80 milissegundos, então tem que sempre lembrar do MVP quando vê isso, certo? E não tem nada a ver com a autocaptura, que é exatamente o contrário. A autocaptura, ela precisa realmente de confirmar e garantir a estimulação ventricular, tá? E aí, o último casinho, que é uma senhora de 39 anos, com marcapasso dupla câmara por doença do nó sinusal, também assintomática, e nós temos aí esse traçado, né? Tá? Eu vou passar as questões, são as mesmas alternativas, e o traçado para que vocês possam olhar com um pouquinho mais de calma e analisar. Vou repetir as alternativas para vocês. Então, eu tenho aqui um marcapasso dupla câmara com função safety pace por extrasístole ventricular fora do Blanken, o marcapasso dupla câmara com undersensing ventricular, um marcapasso dupla câmara com função MVP e QRS no Blanken, ou um marcapasso com função de autocaptura por pseudofusão ventricular. Muito bem. 77% achou que era uma função autocaptura e pseudofusão ventricular. 31% julgou que era undersensing ventricular. Eu começo agora com o Belo, invertendo a sequência. Na verdade, quando a gente vê isso aqui no Holter, 3 espículas, o diagnóstico está fechado, né? Isso é autocaptura. Não tem outro diagnóstico, né? Exatamente. E agora, por que então ele mandou essa espícula, no primeiro ciclo, essa terceira espícula, que foi backup, já que houve um QRS? Porque ele não enxergou. Ele provavelmente não enxergou esse QRS. Uhum. Esse QRS provavelmente ocorreu fora dentro do Blanken, né? Então, por isso que ele não deu tempo dele sentir, não deu tempo de ter o potencial evocado, então ele, por segurança, mandou essa terceira espícula. E a gente só de observar que os últimos ciclos, né, os 4 últimos ciclos, é uma captura completa. Tem uma captura completa. E ao passo do que o segundo ciclo é apenas um ciclo AR. Ele estimula o átrio e sente o ventrículo. E esse evento aqui é intermediário entre a captura completa no final e o ciclo AR. Então, mostrando que isso aí, na verdade, é uma pseudofusão, né? Uma pseudofusão, que, na verdade, isso aí caiu junto com o Blank. Então, por isso que ele não sentiu. O segundo ciclo, ele prolonga o intervalo AV para poder dar a chance, né? E tudo mais, etc. Esse fenômeno se repete no terceiro. No quarto, ele fica mais evidente e ocorre, então, aqui novamente, aqui tem uma onda AP
aqui sentido, por isso que ele mandou espícula, e novamente ele não consegue saber, então manda essas duas espículas, são ventriculares, a partir então dos últimos ciclos, então é uma captura ventricular completa. Então isso é autocaptura. 3 espículas, não tem outro diagnóstico, autocaptura. Caio? Oh, não tenho o que complementar, o homem já falou tudo. Eu não. Tá certo. Então, eu acho que é isso mesmo. Só lembrar que, como no Holter, aparece muitas vezes tanto o evento possível da perda de captura ou da fusão e pseudofusão, e tem que lembrar que nessa sequência, dependendo do tipo de algoritmo, ele vai buscar um novo limiar. E quando ele vai buscar um novo limiar, ele faz aquelas manobras. Ele alonga o IAV para ver se é QRS espontâneo mesmo ou não, e se ele fecha os critérios do algoritmo. Então, nós temos duas perdas consecutivas, 3 perdas independente de ser consecutivas, depende do dispositivo, ele inicia uma busca. E aqui o que ele está fazendo é iniciar uma busca e ele tem que garantir que o QRS é estimulado. Então, quando é o átrio sentido e o ventrículo estimulado, neste caso são 15 milissegundos, nem dá para ver o IAV. Eu fiz aqui Deixa eu colocar para vocês aqui, ó. Eu tenho aqui, ó, 15 milissegundos. Então, é um átrio sentido que está quase entrando dentro do QRS. O estimulado 50, e ele alonga para ter certeza que tem ritmo próprio, para depois tentar iniciar uma busca para confirmar aí realmente se ele encontrar ritmo próprio ou se ele não encontrar ritmo próprio, né? Mas lembrar que tem toda esta manobra aí de aumentar e reduzir o intervalo AV para poder saber se tem condução espontânea ou não. Mas o que o Belo falou é assim, patognomônico. 3 espículas não tem o que ser, é sempre autocaptura. Perfeito. Perfeito. Então, Silvana, formidáveis essas suas explicações, a orientação sobre os algoritmos vão nos ajudar na discussão dos próximos casos que vão ser discutidos também. Eu queria chamar agora para a apresentação o doutor Antônio Tomás de Andrade, que ele é responsável pelo serviço de ambulatório de arritmias cardíacas do Hospital Messejana. Doutor Tomás, mais uma vez, um privilégio nosso poder contar com a sua experiência, com os seus casos. Tenho certeza que todos nós vamos aproveitar muito. Muito bem-vindo, muito obrigado mais uma vez. Boa noite, queria agradecer a Beca, na pessoa da doutora Estela, pelo convite. É um prazer estar discutindo casos com colegas tão respeitados. A doutora Silvana me ensinou muito do que eu sei hoje de Holter e marca-passo, então é um desafio seguir a ela. Então vamos para os casos. Bom, o primeiro caso é uma mulher, 78 anos de idade, que colocou um marca-passo definitivo por doença do nó sinusal, certo? Vou dar um tempinho para vocês verem, mas o que a gente vê é um marca-passo estimulando o átrio com condução AV própria, até que começa a estimular o ventrículo. A sequência segue por um tempo um pouquinho prolongado, até que termina. E esse outro momento foi um momento mais curto, mas eu achei interessante, foram os 2 momentos em que houve estimulação ventricular do caso. E agora o que ocorreu? A, marca-passo normofuncionante, um bloqueio atrioventricular. B, uma falha de comando atrial. C, uma falha de sense atrial. Uma falha de comando, ou D, uma falha de comando funcional do canal atrial. Ok, a enquete está aberta. Peço aos participantes voltarem às suas opções. Eu escolhi casos que eu achei que fossem desafiadores, então a gente pode até discutir e talvez não tenham até um consenso, certo? Mas que é interessante para a discussão. Perfeito. Os resultados estão compartilhados com vocês. Tomás, nós vamos ter uma briga boa, porque as opções todas estão bastante divididas na interpretação e temos certeza que a ajuda dos batedores vai contribuir bastante. Doutor Caio. Pois é. O senhor. É um caso que não é fácil, não, hein? Por isso você está aqui, meu amigo. Bom, vamos lá, vamos fazer a descrição do traçado aqui. A gente tem
o primeiro batimento, começando com uma espícula atrial, uma onda P e um QRS estreito. Aí o segundo batimento é um QRS que é diferente do QRS natural do paciente, é alargado, sugere um QRS ventricular, e eu tenho uma espícula sobre esse QRS, né? Posteriormente, eu tenho um espaçamento mais curto aqui e uma estimulação ventricular, né? Aí eu começo com espaçamentos aí, vamos como se fosse um IAV aqui, a partir dessa segunda espícula que está somada, e depois ele vai com o IAV longo, né, aparentemente sem comando atrial, né, só com comando ventricular, até que posteriormente eu tenho um último batimento com uma espícula, duas espículas e um QRS mais estreito, né? Esses espaçamentos sugerem, ao meu ver, por exemplo, uma falha de comando atrial. A dúvida para mim se seria uma falha de comando atrial e depois assume o comando atrial, ou se atrás do QRS estimulado a gente tem uma onda P retrógrada, e com isso eu tenho a abertura do intervalo AV e que ele vai sendo proporcionalmente aumentado na busca, né, do comando ventricular espontâneo. Belo, alguma observação? Esse caso é um caso realmente muito interessante, né? De observar que tudo isso começa com uma ectopia ventricular simultâneo a uma espícula atrial. Sim. Isso aí, logicamente, ele não é sentido pelo sistema, tanto é que logo depois ele manda uma espícula ventricular que captura. Então, eu vou ter dois eventos ventriculares sem um atrial no meio. E o que ocorre? Esse terceiro QRS gera uma condução ventricular-atrial. Então, tem uma onda P retrógrada, que, embora esteja bem pequenininha, é possível a gente tentar conseguir identificar, principalmente nessa derivação do meio, né? Nesse traçado do meio. Existe uma onda P retrógrada no finalzinho do QRS. E, logicamente, então, a próxima espícula atrial não gera comando, porque justamente está no período refratário. E aí, então, ele fica nesse ciclo. Estimula o ventrículo, P retrógrada, átrio não captura. Estimula ventrículo, P retrógrada, átrio não captura. Na verdade, é uma captura não funcional, né? Porque o átrio está no período refratário. Logicamente, o sistema ele sente, em algum momento ele detecta essa onda P, tanto é que o penúltimo batimento ele encurta o AV. Encurta o AV, captura o ventrículo, não consegue gerar um átrio retrógrado, e aí então a próxima espícula atrial então cai fora do período refratário atrial, ele novamente consegue estimular, capturar o átrio, e aí novamente vira o marcapasso com condução átrio-ventricular. Isso é um capricho muito grande que realmente a gente tem que tomar cuidado, que isso é frequente, principalmente nos pacientes com ressincronizador, que isso é uma falha, é um dos motivos de descompensação nos pacientes, né? É isso mesmo, Tomás? Excelente a participação, realmente, eu achei um caso bem desafiador. Só colocando aqui, ele na verdade tem duas entradas, né? É interessante que as duas entradas são entradas normais. A primeira parece haver um extracístole atrial, que conduz com intervalo AV longo, uma extracístole atrial que é bloqueada no átrio ventricular, mas que conduz com o marcapasso no intervalo AV longo, e você não vê presença de onda P como você estava vendo antes, certo? E realmente, parece que no canal do meio existe uma ondulação que pareceu uma onda P retrógrada, certo? E é muito estranho, não é, e se não fosse isso, como é que você explicaria? Tudo bem, você não está tendo condução, não é que não haja condução AV, você não tem onda P,
Mas a onda P não veio após uma estimulação ventricular. Após uma primeira estimulação ventricular que foi correta, houve uma disfunção, entre aspas, né, que é a não geração de onda P, certo? Pela espícula atrial seguinte. Então, aqui a gente vê um exercício atrial conduzido com avelon e as ondas P caindo após o QRS, certo? E por que não há estimulação atrial? Porque essa espícula está muito próxima da despolarização atrial que acontece. Então, seria realmente uma alteração funcional. O átrio está no período refratário, certo? E nesse segundo batimento, você vê que ele entra com um batimento ventricular. A espícula atrial cai dentro do batimento, então, provavelmente, ela não sente o batimento ventricular, porque cai no período do Blanking, como explicado pela doutora Silvana. Você tem os mesmos eventos de provavelmente extracistas atriais, e, na minha opinião, isso aqui, o que aconteceu, o intervalo AV, ele modificou porque o paciente tem uma esterese AV, uma função de esterese AV, certo? Se eu não me engano, é marca-passo Piotronic, né, com aquela função IRS+. E no momento que você tem uma diminuição do intervalo AV, nesse caso, você vê um aumento da distância entre a despolarização atrial retrógrada e a próxima espícula atrial. Quando houve um aumento dessa distância, permitiu que fosse capturado o átrio, e no momento que o átrio passa a ser capturado novamente, que ele passa a comandar, certo? A condução AV gera QRS estreitos novamente. Então, exatamente essa que os nossos debatedores acertaram. Posso passar para o próximo? Perfeito, Tomás. O outro caso é um homem de 88 anos que colocou marca-passo definitivo por doença do nó sinusal. A gente vê que passa a maior parte do tempo, como no caso anterior, com estimulação atrial e condução AV espontânea. Nós temos esses batimentos de intervalo AV mais curtos, que parecem ser estimulados. Perdão. Né? Nessa ocasião, um aqui, dois. E aqui, novamente, 2 batimentos. Só que ocorre alguma coisa depois desses 2 batimentos. Que, novamente, é um momento diferente, mas parecido com o anterior. E aqui eu quero saber o que foi que aconteceu. Seria um marca-passo norma funcionante com safety pace, talvez algum ruído no que ele sentiu no canal ventricular, que reduziu as espículas. Um marca-passo norma funcionante com extrasístoles ventriculares, poderia ser uma fusão. Um oversensing ventricular, ou um undersensing ventricular intermitente, mais um modo de busca de condução AV tipo MVP, que foi brilhantemente já demonstrado pela doutora Silvana. Ok, a enquete está aberta. Os participantes da sala já estão se manifestando. Muito bem. 53% achou que fosse uma undersensing ventricular intermitente. 44% marca-passo novo funcionante com safety pacing. Belo. Bom, o que a gente observa aqui realmente, né, o modo de ciclo, né, a maior parte dos ciclos são intervalos átrio pace e ventrículo sente. E logo depois desses ciclos, onde existe intervalo curto, né, ele muda para estimular átrio pace e ventrículo pace. Então, ele muda o modo de estimulação depois desses intervalos mais curtos, né? Então, aqui 2 diagnósticos diferenciais se fazem. Ou isso é safety pace, ou isso é MVP. Como existe uma mudança do modo, né? Observa que esse intervalo ele deixa de estimular em ciclo átrio pace e ventrículo sente para ser átrio pace e ventrículo pace. Então, isso significa que ele tentou buscar uma condução nativa, mas não encontrou, e foi por isso então que ele mandou esses intervalos a vez mais curtos, né, para poder garantir. E como não houve sucesso, ele provavelmente não enxergou esses QRS nativos, ele cambiou o modo para modo DDD ao invés de ADI. Então, provavelmente, isso é um undersensing ventricular, já que ele não sentiu esses ventrículos nativos, e aí, então, ele enxergou que o MVP não teve sucesso, então mudou para o modo de estimulação DDD. Né? Logicamente, mas o grande diagnóstico diferencial aqui seria o safety pace. Logicamente, o safety pace seria 100 milissegundos. E o intervalo MVP,
80 milissegundos. Está difícil aqui, logicamente, aqui na tela, de tentar diferenciar. Dá para ver o fio de olho em você agora, Belo. Pois é. Eu estou tentando, mas eu já não consigo ter essa acurácia, olhos de águia. Mas essa mudança de modo aqui, nitidamente, estava estimulando em AI, ADI, né, na verdade. Muda para DDD, significa que houve um MVP, um undersense ventricular. Está muito sugestivo esse 2 ciclos em 4 mudando para DDD, né, Belo? Sim. E apesar de estar difícil mesmo, vou olhar se é 80 ou 100, mas é muito curtinho, né? Lembra muito o MVP. Uma provocação para vocês todos. E um teste automático de limiar. Cabe aqui? Porque em relação ao MVP, nós não vimos nenhum batimento atrial não conduzido, seja espontâneo, seja estimulado. Então, mas você queria o quê? Provocar. O limiar atrial. Não, tá certo. É isso? Não, eu não vejo nenhum batimento atrial não conduzido que gere o pulso de backup ventricular. Se a gente está falando em limiar atrial, né, aquela captura, monitoramento de captura atrial, ele é muito característico, né? Ele alonga o IAV e você tem ciclos com condução e ciclos sem condução. Então, aqui assim, são sempre iguais. E sempre tem onda P, sempre tem onda P. É interessante é que antes do IAV curto, tem sempre um QRS que ele não viu, como o Belo falou. Esse QRS ele não enxergou. Esse paciente ele não tinha nenhum bloqueio atrioventricular real mesmo no Holter, mas ele fez esse evento aqui que vocês estão vendo várias vezes. Vamos abrir já para a discussão, Tomás? Eu, particularmente, tenho dúvidas nesse e quero que você me ajude aqui. Eu não Perfeito. fechar isso. Realmente a resposta correta é essa, undersense ventricular intermitente, mas busca da condução AV. Inclusive, eu tive acesso, nem sempre a gente tem, né? Mas esse eu tive acesso à programação, certo? Para confirmar. O IAV eu vou ter errado, realmente 80 milissegundos. Se você aproximar aqui, você vê, certo? Mas o que me chamou a atenção, ó, nessa tela você vê 2 batimentos com um intervalo AV curto, mas separados por vários QRS, certo? Então, quando isso acontecia, certo? Que foi o que aconteceu aqui nesse primeiro traçado, quando isso acontecia, o paciente continuava estimulando o átrio e com condução AV espontânea. Mas nos 2 momentos que eu botei aqui, mas que foram vários no Holter, em que esses 2 intervalos foram mais curtos, ou seja, se você observar que tem, como a doutora Silvana explicou, 2 intervalos às vezes mais curtos num curso de 4 ciclos, o paciente entrava em modo DDD, certo? Então, quando isso era mais espaçado, isso aqui não acontecia. Quando isso era menos espaçado, isso aqui acontecia, certo? Foi o que confirmou para a gente que realmente era uma undersense ventricular intermitente, mais o modo MVP. Algum comentário? Não, perfeito. Acho que a única coisa que, para mim, chamou a atenção foi as duas espículas muito mais próximas do que as anteriores. Então, o que sugeria mais, vamos dizer, a undersense ventricular com busca da condução, MVP, né? Mas dá para ter bastante dúvida, né? Claro, dá para ter bastante dúvida. Eu escolhi casos para a gente ter um pouco de dúvida também. Isso é para que a gente perceba que as interpretações nem sempre são fáceis. Entender essas alterações vistas, essas características vistas no Holter, depende fundamentalmente de conhecimento de funcionamento de marca-passo, e nem sempre a gente tem à mente a programação ou as funções de todos eles. Então, não tem a menor dúvida que vão haver divergências e vão haver interpretações, já que nós não conhecemos nem sequer a programação do marca-passo. Acho que faz parte da nossa curva de aprendizado mesmo. Eu acho que a grande beleza do Holter do marca-passo, apesar de não fazer o método de estimulação, eu gosto bastante, é porque ele envolve conhecimentos
da fisiologia, da arritmia, das arritmias do paciente e conhecimentos também dos algoritmos de marca-passo. Então, você mistura as duas coisas, como você está vendo em alguns casos aqui, né? Eu acho bem interessante. Mas vamos para o último aqui. Essa aqui tem um enunciado, peço desculpa, um pouquinho mais longo. Era uma paciente de 45 anos, sexo feminino, internou por IC descompensada e palpitações. Tinha PO tardio de troca valvar tricúspide por anomalia de Ebstein, relato de 2 ablações sem sucesso de via anômala e tinha MP definitivo por bloqueio atrioventricular total na troca valvar tricúspide. Bom, a gente aqui vê um traçado onde a paciente passa a maior parte do tempo, você pode olhar, em uma frequência cardíaca mais elevada, certo? Em torno aqui 550, provavelmente 110 batimentos por minuto, talvez um pouco mais. Há uma variação um pouquinho da linha de base, mas eu acredito que é mais por momentos que o Holter entende que está o batimento. Algumas vezes ele pega esse pico, outras vezes ele aparece no meio do QRS. Aqui, a única reversão que teve durante o Holter do paciente, onde é possível ver ele sai de um ritmo mais arrítmico para uma estimulação atrial, seguida por estimulação ventricular. Ele está estimulando o ventrículo o tempo inteiro. Essa foi a única variação durante o Holter, certo? Em outros momentos acontece esse fenômeno, que eu acho que é interessante, certo? Vamos discutir depois. Aqui a repetição do mesmo fenômeno em outro momento. Eu vou deixar aqui ele reduzido enquanto a gente discute qual é a arritmia do paciente. Letra A. Marca-passo em ritmo sinusal taquicárdico, norma funcionante. Taquicardia atrial focal conduzida pelo marca-passo. Flutter atrial conduzido pelo marca-passo. Taquicardia mediada pelo marca-passo. Perfeito. Ok, a enquete está aberta agora. Todos votando. Também bem dividida. Isso aí. Cabeça a cabeça. Quem leva mais? Vamos dar mais um segundinho para ver aqui se alguém leva de primeira. Ok, 5 segundos. A maioria achou que é uma taquicardia atrial focal, conduzida pelo marca-passo, seguida por uma taquicardia mediada pelo marca-passo. Perfeito, perfeito. Ou seja, 60% acha que é uma arritmia atrial, seja um ataque atrial ou um flutter. 32% um ataque mediado pelo marca-passo. Vamos lá, Tocaio. Vamos lá. Bom, aí a gente tem QRS também de morfologia diferente, tem a estimulação, o átrio e ventrículo, tanto átrio estimulado quanto ventrículo estimulado, até que a gente tem um aumento súbito de frequência cardíaca, e depois esse aumento de frequência cardíaca, a gente observa o QRS, seguido por uma deflexão após no período após o QRS, e isso coincide com o IAV. Então, ela passa a seguir uma onda P retrógrada, já que essa era uma paciente submetida a um processo ablativo, ou seja, com insucesso, essa via está presente, ou seja, perdeu o comando ventricular, subiu pelo átrio, e a partir daí eu tenho uma taquicardia que ocupa o marca-passo para ser mantida. Então, a taquicardia mediada pelo marca-passo. Concorda, Belo? Algum comentário? Não, concordo. O diagnóstico é, sem dúvida nenhuma, é a grande diferenciação. Taquicardia conduzida ou taquicardia mediada, né? A taquicardia conduzida pode ser sinusal, atrial ou flutter. E a mediada é aquela que é dependente da condução VA. Então, eu tenho eventos ASVP, né? Isso é muito comum a gente ver no Holter do marca-passo, ASVP. E, basicamente, o Holter ainda tem um dado interessante, né, que justamente o Tomás chamou a atenção. A frequência 100 o tempo todo, a maior parte do topo. Olha,
Isso, então, já torna um ritmo sinusal conduzido menos evidente, porque o ritmo sinusal existe uma variação circadiana, então aqui eu posso afastar, né? Então eu ficaria com taquicardia atrial, flutter atrial ou taquicardia mediada. Mas se a gente observar muito bem aquele traçado anterior, dá para a gente poder chamar a atenção. No final da onda T, exatamente aqui, ó, olha aqui. Observem que os 3 primeiros complexos, no finalzinho da onda T, existe uma deflexão negativa, o qual está ausente no 4º ciclo. E aí a taquicardia termina. Olha, na verdade, essa deflexão negativa é a onda P retrógrada. Isso é uma condução VA muito longa. Uma doente que já tinha uma doença de sistema de condução, né? Provavelmente o sistema de condução anterógrado estava muito mais doente do que o retrógrado, embora o retrógrado ainda mantivesse. E aí, então, essa onda P, no final, simulando uma T negativa, na verdade, é a onda P retrógrada. E, logicamente, quando ela, no 4º complexo, ela bloqueia, a alça se desfaz, e aí, então, volta a um ciclo AS, VP, AP, VP, AP, VP, até que em determinado momento, aqui no finalzinho, novamente existe uma condução retrógrada e, novamente, essa taquicardia mediada se reinicia, né? Geralmente, o flutter atrial é uma arritmia mais rápida, né? Por definição, é uma arritmia com uma frequência atrial acima de 250. E, logicamente, nessa situação, os mode switches, eles atuam, então, seria uma arritmia que, geralmente, o paciente iria cambiar de modo, né? Cambiar de modo para um modo VVI, né? Então, isso aí sugere muito uma taquicardia mediada pelo marca-passo. Eu concordo com o Caio. Dá para diferenciar por taquicardia atrial? Difícil. Mas essa onda P retrógrada e essa dependência, né? E essa dependência o tempo todo sem, e realmente isso sugere muito taquicardia mediada. Bela e Caio, eu acho que é interessante lembrar para os meninos aumentar a velocidade do eletro, dobrar a amplitude para esparramar os eventos e enxergar um pouquinho melhor, né? Como na eletrofeed vocês fazem, que ajuda bastante a descartar pelo menos o flutter, com certeza, né? Assim, eu particularmente não consigo diferenciar isso de uma taquicardia atrial, né? Os 4 primeiros batimentos, eles são precedidos de onda P negativa, e a P estimulada, que é a P que vem do ato direito alto, ela é muito parecida com essa P que cai interrompendo a taquicardia, né? E depois, o último batimento, a P aparece. Então, eu particularmente não consigo diferenciar esse traçado de uma taquicardia atrial conduzida ou de uma taquicardia mediada. Para mim, o comportamento seria muito parecido. Mas vamos ver o que o Tomás tem para a gente aí na cara. Tem um detalhe que eu achei muito interessante quando eu vi o Holter, e até comuniquei imediatamente para realmente uma taquicardia mediada, né? Para o nosso estimulista, o Dr. Marcelo de Paula, para avaliar o paciente. Vou mostrar para vocês. Isso aqui é um raro momento que o paciente faz, na verdade não tão raro, fez algumas vezes. Ele aumenta o intervalo AV, certo? Por 3 batimentos, pelo menos, por 2 maior e 1 intermediário, durante a estimulação, certo? Que a gente nota um aumento do intervalo AV, certo? Transitório, por alguns batimentos. Quando ele faz esse aumento do intervalo AV, acontece uma coisa que numa taquicardia atrial não aconteceria. Os ciclos, eles vão aumentando. A onda P, certo? A onda P seguinte, ela também alentece. Ou seja, os ciclos PPs, se você observar, daqui para cá, o ciclo PP aumentou. E por que o ciclo PP aumentou? Porque existe uma relação fixa entre o batimento estimulado e o átrio. Se você observar em todo momento que você tem esse aumento do intervalo AV, essa diminuição do ciclo, o intervalo VA, certo? Do batimento estimulado até a onda P, ele se mantém fixo. Ou seja, mostra que realmente esse intervalo VA realmente ocorre por condução atrioventricular, do ventrículo para o átrio. Ou por um átrio ventricular muito doente, ou talvez até por uma via anômala, já que o paciente tinha uma história prévia de ablação, certo? Então, a histerese AV levou a um aumento do ciclo PP e a manutenção do intervalo VA
o tempo todo, que nos levou à suspeita que era uma taquicardia que dependia realmente desse intervalo VA, portanto, uma taquicardia mediada. Isso esclarece o diagnóstico, perfeito. Pronto, isso esclareceu para mim com 100% de certeza que não era uma taquicardia atrial, porque uma taquicardia atrial não teria por que diminuir o ciclo PP, diminuir a frequência com o aumento do intervalo AV. Apenas uma taquicardia onde a relação da retrógrada, do estímulo, do batimento do QRS com a P retrógrada fosse fixa, certo? Portanto, por uma condução ventrículo-atrial. Ela foi avaliada pelo nosso estimulista, que mostrou que ocorria condução retrógrada pelo sistema até 408 milissegundos após a estimulação ventricular. Quando ele programou o PIVAP para 425, não houve, mas mesmo assim ele manteve a paciente com DDI, um DDI 85, e ela passou a maior parte do tempo sem taquicardia, obviamente, certo? E mantendo a relação atrioventricular. Isso que você falou, Tomás, é muito interessante, porque os próprios algoritmos de interrupção da ataque mediada, eles se baseiam justamente no alongamento ou encurtamento do intervalo AV, e que não muda o VA. Uhum. Né? Isso foi legal para ver aí, porque é o que o Dudu falou. Esclarece que o diagnóstico é uma ataque mediada mesmo, né? Uhum. Perfeito, muito bom, Tomás. Muito bom, acho que as dúvidas é isso mesmo, a gente vários momentos do outro, e entenda que esse detalhe que fez o diagnóstico, ele só foi obtido por busca ativa de quem o analisa, né? O sistema Holter, ele não nos sinaliza aquelas pequenas variações, e isso é mérito do médico que vai fazer o laudo. Ele vai buscar ferramentas dentro dos traçados, escondido dentro dos traçados, para pegar aquela informação que é pertinente e pode esclarecer o diagnóstico. Então, os sistemas de análise automática, eles ajudam bastante, mas se não houver a participação fundamental do olho do clínico que está fazendo o Holter, isso jamais seria encontrado. Parabéns, Tomás. Tá? Só no nosso chat tem uma afirmação aqui de um colega, o Dr. Lucas de Moura, perguntando se não poderia ser uma TRAV usando feixe acessório poderia, retrogradamente. Sim. Isso é uma consideração que a gente fez. A condução VA, a gente não tem certeza de afirmar como acontecia. Ele tinha até um elétrico de 12 derivações, eu tirei para não ficar informação demais, onde a P era negativa na parede inferior, certo? E tanto pode ser eu não tenho detalhes de como era a via anômala do paciente, mas tanto pode ser por um nó atrioventricular muito doente, ou, que eu acho até mais provável, realmente por uma via anômala, certo? Já que o paciente tinha história de via anômala e tinha ablações sem sucesso. Eu acho bastante provável. Bastante plausível, sim, essa possibilidade, com certeza. Professor Zé Luiz Cassiolato, mais uma vez uma honra muito grande a sua presença, a sua participação. Tenho certeza que os seus casos vão trazer muito pano para a manga também. Bem-vindo, meu amigo. Olá, boa noite a todos. É um prazer enorme estar presente nessa sessão e quanto mais a gente vê marca-passo, mais a gente se apaixona, mas se apaixona por uma coisa que muitas vezes nos causa muito problema durante a análise, né? Silvana, os amigos dessa sessão, o brilhantismo das apresentações que foram feitas até agora me deixa numa situação muito delicada, principalmente porque, além de tudo, vou tentar resumir o máximo possível as apresentações que eu iria fazer, ou vou fazer, né, na realidade. Eu queria acentuar um pouquinho uma coisa que você comentou aí no final, que é exatamente a realidade da procura pelo achado, né? Então, esse procurar, tentar identificar, é fundamental para quem faz análise. Hoje em dia, a gente tem os sistemas que fazem coisa muito automática e nos deixa numa situação delicada em relação à análise final. E a outra coisa que, maravilha, os traçados são extremamente bonitos, fantásticos, a gravação muito bem feita, e muitas vezes a gente tem que avaliar essas funções do marca-passo em qualidades
não tão satisfatórias, né? O que complica muito em relação à análise, certo? Então, queria deixar claro que vale mais ainda a observação e a tentativa de eliminar esses problemas. Eu vou... A minha ideia era algo um pouquinho diferente do que foi colocado, era um caso só para discussão e 2 para apresentação. Como nós já estamos com o avançado do horário, eu queria mostrar um primeiro caso. É um paciente de controle, de 59 anos, do sexo masculino. Eu vou apresentar em relação ao laudo final do Holter, né? Que ele apresenta um relatório tabular, né? De frequência cardíaca, incidência de extrasístoles. Aqui nós estamos vendo a avaliação da frequência cardíaca mínima, máxima e a incidência de extrasístoles ventriculares, e um gráfico de 24 horas. Não haverá pergunta, eu vou apresentar uma observação do traçado e gostaria que os debatedores mostrassem qual a importância que isso tem e como deve ser descrito, né? Então, aqui no gráfico a gente tem uma sequência de incidência de arritmia ventricular com 3 picos, né? 3 ou 4 picos em horários distintos. E, na realidade, o que a gente vai ver é isso aqui. Então, nós estamos na frente do marca-passo, comando atrial aqui detectado, e ele inicia um processo de uma taquicardia com QS largo, que ela é sustentada, apresenta essa variação morfológica e vai finalizar com com estímulo, né? O motivo básico da apresentação desse traçado, que não é uma coisa muito frequente de aparecer na maioria das pessoas que fazem Holter do ponto de vista clínico geral, é a descrição disso em relação ao laudo final, né? Por exemplo, eu vou só colocar uma bola e gostaria da opinião tanto do Belo como do Antônio Carlos. Do Sunsa, né, como era na época da Beneficência Portuguesa. Que maravilha de recordar isso. Eu tenho uma taquicardia que se modifica do ponto de vista morfológico, né, e há essa aplicação do estímulo do desfibrilador, né. Eu gostaria de saber se alguém me ajudaria a descrever essa situação e se isso é importante, essa mudança, essa alteração de velocidade da taquiarritmia e com essa saída. O que a pessoa quer dizer, o eletrofisiologista que implanta o marca-passo, o que é importante para a gente que emite laudo, que não tem tanta vivência, descrever do ponto de vista final sobre esse tipo de apresentação da arritmia, ou simplesmente diz que houve uma ação normal do cardiodesfibrilador, por exemplo. Tudo bem? Posso começar? Sim, por favor. É um prazer vê-lo, sempre um prazer. Me traz muitas recordações. Vamos lá. A gente tem um quadro de taquicardia ventricular que começa lá atrás. Aqui, por exemplo, ele conta o tempo dele para começar a fazer uma tentativa de reversão. Aqui ele usa overpacing, não sai. E aqui ele tem um choque. Ou seja, provavelmente isso é um CDI implantado no paciente que teve uma taquicardia ventricular, uma tentativa de reversão com extra-estímulo, não conseguindo, teve um choque de desfibrilação. Boa noite, José. Eu concordo com o Antônio, realmente isso é um desfibrilador. Infelizmente, muitas vezes o pessoal que solicita o Holter nem coloca que o paciente tem marca-passo, muito menos que tem um CDI. De repente, a gente abre um traçado dele e se depara com uma coisa horrorosa nisso. Então, uma taquicardia com QRS largo, uma taquicardia ventricular, né, vendo toda essa evolução. Na verdade, ele faz vários bursts, né, vários ATPs, que a gente chama, que são tentativas de reversão, que, embora
tem um captura, por isso que ocorre essa mudança da conformação do QRS, né? Ocorre captura, não consegue reverter, então ele tem que dar um choque, e o choque então é efetivo. Acho que é importante descrever ATPs com captura, mas que não conseguiram reverter a arritmia foi revertida com choque, e talvez a duração do episódio, né? Porque hoje em dia, cada vez mais, a gente se programa episódios de detecção cada vez mais alargados, 30 e 40, 60 e 80, justamente para tentar permitir evitar ao máximo o choque que a gente sabe que é deletério, mas em alguns casos, como nesse episódio, logicamente o choque salvou a vida desse paciente. Às vezes a gente programa e às vezes o paciente, enfim, fica mal, tem sintomas e tudo mais, etc. Então, de repente, a duração nesse momento, nesse ínterim, pode haver um undersense, então, de repente, a duração também seria um outro dado também que poderia também ser relatado. Acho que é basicamente isso. Zé Luiz, você perguntou que informação é importante para que quem faça o laudo de Holter tenha nesse momento. Que houve uma atuação do cardiodesfibrilador, acho que isso é bastante claro. Mas acho que algumas coisas são importantes. Primeiro, dizer se a taquicardia é monomórfica ou polimórfica. Isso tem uma informação importante do ponto de vista de sequência posterior. Alguém pode ficar tentado a não fazer nenhuma terapia de ablação por cateto se interpretasse isso, por exemplo, uma taquicardia polimórfica, já que você tem uma morfologia antes, durante o ATP e depois. Então é importante saber que essa é uma taquicardia monomórfica e que a mudança da morfologia no canal de baixo do Holter, aquelas espículas em vermelho, somente naqueles momentos em que a morfologia da taquicardia é diferente porque foi estimulada pelo marcapasso. Então, acho que uma informação de dizer que é uma taquicardia monomórfica, você pode dizer o ciclo da taquicardia, acho que pode, deve, a duração da taquicardia, mas fundamentalmente dizer que ela é polimórfica e descrever que as mudanças da morfologia são relacionadas à tentativa de reversão por estimulação, sobreestimulação do marcapasso, sobre a ATP. Né? Então, dizer que é monomórfica acho que é bastante importante. Eu acho que esse é o detalhe que a gente colocou o caso exatamente para isso. Porque vamos supor que não tivesse um marcador de eventos. Né? A gente sabe que uma grande porcentagem de gravadores antigos, né, não apresentam essa espícula. Né? Você fatalmente, na primeira impressão, iria dar o laudo de taquicardia ventricular polimórfica. Né? Mas lembrar que aqui, vejo que no canal 2, no canal 1 e no canal 2, a gente tem a espícula evidente, pelo menos umas 4 no canal 1 e umas 6 no canal 2, que já fazem a gente suspeitar dessa ação, certo? Perfeito. Vamos lá? Passo caso número 2, um paciente de 64 anos com marcapasso DDD. Após um ano, ele começou a apresentar palpitações frequentes e fez um Holter e depois do laudo ele foi encaminhado para tratamento de arritmia atrial por meio de ablação por catéter de radiofrequência, tá? Eu gosto de apresentar sempre o ponto de vista gráfico, né? Então esse é o gráfico que tem um componente automático na parada, então ele vê a variação da frequência cardíaca, a incidência da arritmia ventricular e a incidência da suposta arritmia considerada como supraventricular dele, né? Vejo que é cerca de 11.740 e isso aí efetivamente fez ele ser encaminhado para essa tentativa de ablação, né? Muito bem, a gente tem um primeiro traçado desse exame, o marcapasso dupla câmara, AV, né? Ele apresenta esse tipo de morfologia por volta das 3 horas da tarde. Essa morfologia vai se repetir, então, aproximadamente um número muito grande, né, durante a gravação. Novamente, uma outra apresentação. E a perguntinha que eu deixei para fazer esse caso os traçados acima a gente pode concluir no contexto geral. A indicação da ablação encontra-se corretamente fundamentada, quer dizer, isso aqui é ectopia atrial subventricular. Não há indicação de ablação, a gente tem que corrigir uma disfunção do marcapasso, adicionar sensor de frequência cardíaca, por exemplo, DDR. Não há indicação de ablação, a gente tem que corrigir a falha de sense atrial.
Não há indicação de ablação, a gente tem que corrigir a disfunção do marcapasso, falha do comando atrial, e não há indicação de ablação e corrigir a disfunção do marcapasso, que seria a falha de senso ventricular. Perfeito, a votação está aberta. Tudo Fundamentalmente, existe falha de funcionamento do marcapasso nas 4 últimas e o funcionamento normal, ok? Muito bem. Muito bem dividido, hein? Não, isso aqui vai dar pano para manga. Vamos lá? A alternativa mais votada foi a alternativa D, de dado. É realmente um caso que vai dar pano para manga. O que a gente tem basicamente isso, que a gente observa aqui, né? É que acho que esse seja o único momento, né, que ele tem atrial sense, né? O restante, todo o momento, acho que todo do traçado, do Holter, né, na verdade, é atrial pacing, em vez de ser atrial sense. Esse paciente não tem nódulo sinusal, é isso? A indicação dele foi por nódulo sinusal, por disfunção sinusal? Não, a indicação dele foi do marcapasso foi por BRT. A BRT, se isso aqui realmente é uma ectopia atrial que está dentro aqui do QRS ou dentro da onda T, que a gente não consegue enxergar muito bem, que o marcapasso enxergou, ou se isso aqui é um cross sensing, ou seja, um evento ventricular que o átrio está enxergando, é difícil a gente tentar. Pelo menos o QRS não tem nenhuma conformação, nenhuma diferença de conformação, né? Então, realmente, há que se investigar, há que se interrogar esse aparelho. Hoje em dia, todos os sistemas têm Holter, né? Inclusive, em alguns casos, tentar fazer um eletrocardiograma durante a interrogação para a gente poder saber exatamente o que está acontecendo aqui. Em alguns casos, já que tem um BAVT, né? Botar em modo DDI e ver exatamente o traçado, o eletrograma intracavitário, para a gente saber se realmente, se por acaso isso é um cross-sensing, né? De uma onda T ou de um QRS, ou se realmente isso é uma ectopia atrial. Agora, o que chama atenção é que é o tempo todo assim, nas 24 horas, né? Sim, não tem nenhuma variação circadiana. Não tem nenhuma variação circadiana. Não, é assim mesmo. Pois é, isso é uma coisa que já chama atenção, que pode não ser ectopia atrial. Pois é. Veja, é difícil a gente ver aqui, mas me parece que eu tenho ocasionalmente algumas ondas P's que aqui parecem estar perdidas do comando, porque eu não consigo ver um traçado um pouco maior. Eu acho que é difícil de dizer realmente aqui, mas eu acho que esse caso eu optaria para fazer análise com o programador, hein? O famoso eu passo, né? Eu passo. Silvano, alguma então, lembrar que ele foi encaminhado para fazer a ablação. Ele vai fazer a ablação? Não. Zé, se quiser passar a explicação. Vai lá. Tá aí. Então, isso aqui é o primeiro traçadinho. O que a gente levou em consideração, e por favor, eu peço ajuda para vocês, no caso é que a gente, definindo a onda P, certo? A gente começou a ciclar essa onda P. E observou que ela não estava, como foi comentado aí, especificamente vinculada ao estímulo atrial, né? Me parece isso. Correto? Os 3 primeiros batimentos dá para perceber que a onda P está em momentos distintos da espícula atrial. Isso não está associada ao comando atrial. O comando atrial. Pelo menos essas 3 primeiras dá para ver com muita clareza. As outras a gente não está vendo, né? E a segunda coisa é que o intervalo AV estimulado, nós não vemos nada que se assemelhe à onda P capturada, não é isso? Perfeitamente. Volta ao anterior? Volta ao anterior? E, aliás, você tem algumas alterações, algumas deflexões que parece ser onda P intermediária. Exato. Aí, os 3 primeiros batimentos, nós vemos onda P dissociada do ciclo de base. Nos outros de estimulação, nós não vemos a P gerada pelo marcapasso atrial. Perfeito. Pelo menos não reprodutível, né?
você não consegue manter a mesma característica visual da onda P, né? A mesma carinha. E aí, nessa sequência das eventuais ondas P, elas caem, inclusive aqui, ó, no princípio do início do ST, né? Na parte ascendente. Aqui cai em cima, logo após. Não? Então, ela está dançando mesmo em relação E ritmo. A onda P está rítmica e dissociada Está dissociada em relação ao marca-passo. Sim. Então, especialmente no penúltimo batimento, dá bem essa impressão, né? Batimento penúltimo e último. Me parece. Talvez ela tenha períodos que ela esteja a frequência próxima da estimulação, dá a impressão que ela está até sendo estimulada, mas a minha me parece que está dissociado o átrio do ventrículo. E as espículas atriais não geram uma onda P, porém, algumas ondas P, que essas que estão pintadas em verde, elas são sentidas. Isso aí, esse é o o dado. atrial é capaz de sentir o batimento sinusal espontâneo e deflagrar a resposta no ventrículo, mas não é capaz de capturar, de gerar uma captura atrial subsequente. Ou seja, existe uma falha do marcapasso caracterizada por falha de comando, não de sensibilidade. E o que gera essas ondas P sinusais perdidas, que numericamente são muito grandes. O sistema Holter classifica como extrasístole supraventricular, porque entende que é um batimento prematuro e com a mesma morfologia do QRS predominante. Então, você está me ouvindo agora, Dudu? Agora sim, agora sim. Eu só queria fazer uma pergunta. Tem algum momento no Holter que não tem estímulo atrial? Independente de captura ou não? Todo assim. Pode ser o modo DVI, né? Que estimula sempre átrio e ventrículo, mas só sente ventrículo e pode estar dissociado por causa disso, né? Mas o batimento verde... Esse batimento verde é sentido. Esse é sentido. Todos os verdes são assim, morfologicamente assim. Não, e é capturado também, tem razão. Não dá. É que seria um modo que provavelmente se coloca aí nessas situações desses softwares que a gente teve, né? Situações de programar DVI, mas realmente aqui com esse verde não cabe. Isso aí é bom para alertar também, né? Que os sistemas de Holter fazem uma análise automática e ele é capaz de induzir a você a ter uma visão do exame, né? Você começa a ver várias morfologias dessa e detectar essas variações de amplitude do comando atrial, né? Você vai e pode considerar isso como uma extrasístole, né? No relatório final, que isso vai interferir diretamente na conduta com o paciente. Uma das pacientes portadores de marcapasso dupla câmara que se apresente com muita ectopia, sempre pensar na possibilidade de que, além de, claro, de ser um batimento ectópico, seja uma disfunção do marcapasso por falha de comando ou que não é tão infrequente assim. Então, muita ectopia, desconfie. E o verde aí é um undersense de T, né? Um oversense de T, perdão. Não, é a onda P. É a onda P que está na ponta do compasso. É uma extrasístole atrial que captura. Na verdade, não é uma extrasístole. QNT é extrasístole mesmo. É possível. Essa que é a mesmo normal. É o sinusal. Pode ser. É o sinusal. Se o tempo for o mesmo, é. O compasso mede bem a sequência das ondas P. Vamos lá, Zé. Tem mais aquele? Vamos lá? Vamos lá. Paciente, esse aqui a gente reduziu porque a ideia é mostrar uma alteração nesse exame e, eventualmente, comparar com o exame com o do Tomás. Tá? E aí fazer uma avaliação crítica do método. Tá? Em linhas gerais, esse é um paciente que apresenta quadros frequentes de tontura, perda de consciência e tinha um controle das funções do marcapasso todas checadas. Né? Ok, tudo bem. Solicitou-se um Holter de 24 horas e ele apresentou síncope durante um exame. Volto a frisar que eu apresento a forma da folha de laudo. A gente detecta que existem pausas superiores a 2 segundos, mais ou menos por volta das 19
até as 22 horas, o traçado ele indica essa alteração, quer dizer, um ritmo cuja onda P ela não é visível como P mesmo, P sinusal, né? E apresenta durante o exame esse tipo de alteração. A gente vê um complexo QRS, sinais de espícula, né? De marca-passo, e as pausas elas vão aumentando e chegam a apresentar-se com um tempo prolongado, né? Com essa aqui, inclusive, com um acionamento do botão marcador de eventos. Então, a gente vê aqui 2,7 segundos, essa pausa ventricular suposta, né? E a gente tem 2 itens do marca-passo confirmados pela espícula, e temos a maior delas, a maior pausa observada, é uma pausa de 11 segundos. Acho que essa não é a maior é de 20, que é essa aqui, 20 segundos. Certo? Então, nós teríamos uma pergunta sobre o que está acontecendo com esse marca-passo, mas aí a gente optou por fazer uma análise em conjunto com outro caso do Tomás, né? Alguém quer descrever esse achado? Eu vou colocar na outra pausa. Ou vai essa aqui mesmo? Acho que essa aqui mesmo dá para alguém comentar. A gente já podia colocar o caso do Tomás, porque a gente discute os dois em conjunto, né? Eles são muito parecidos. Pronto. Aqui é um Holter do marca-passo definitivo do paciente de 56 anos. Colocou o Holter para o BAVT. Você vê claramente, né, o que está acontecendo aqui. E nesse momento. E aqui, mais prolongadamente, se vocês conseguirem ler o diário que o paciente escreveu, ele teve uma síncope / ataque epiléptico durante o evento. Quem quer comentar? Posso fazer um breve comentário, então? Por favor. Breve? Por favor. Quer dizer, nesse traçado aqui, em ambos os traçados, a gente vê que, na verdade, existe uma perda de comando ventricular. Existe espícula, e essa espícula não gera um QRS. Ou seja, esse limiar está alto e a quantidade de energia programada está sendo insuficiente para poder gerar, então, a despolarização. A gente sabe que, ao longo das 24 horas, esse limiar varia. E essa variação, logicamente, por isso que está ao ser programada a energia, tem que contemplar essa variação. Logicamente, acredita-se que em torno de 3 vezes o limiar seria uma margem de segurança adequada, né? Logicamente, menor do que essa margem, existem os algoritmos de autocaptura, em que eles detectam o limiar, enxergam batimento a batimento o potencial evocado para garantir que realmente tem a captura, e com isso, então, consegue estimular com uma energia menor, e é o grande algoritmo que faz a economia da bateria. Logicamente, nem todos os sistemas enxergam batimento a batimento. Embora o algoritmo possa estar ligado em captura, existem alguns fabricantes e alguns marca-passos que eles detectam o limiar, veem o limiar, programam uma margem de segurança intermediária e só vão checar esse limiar 12 horas, 8 horas depois, ou 24 horas depois. Se nesse período, infelizmente, essa variação ocorreu uma variação do limiar, haverá perda e poderá ocorrer isso, né? Então, na verdade, quer dizer, são uns casos muito semelhantes. Existe um aumento do limiar de captura. Esse aumento limiar ele é variável, né? Em alguns momentos captura, em outros não. Então, há que se corrigir esse problema. Logicamente, se o limiar estiver muito alto, a ponto de a margem de segurança ser insuficiente, há necessidade de substituição do eletrodo. Basicamente é isso. Alguma observação ou não? Eu tenho só uma, assim, basicamente a mesma coisa, não tem nada a colocar. Nós tivemos recentemente uma paciente que tinha sumido do acompanhamento e ela vinha com queixas de síncopes ocasionais. Essa paciente ela tem a autocaptura lá automática e ela estava, para começar os testes, muito próximo do limiar de comando que ela tem, que estava aumentado.
Então, cada vez que ia fazer o teste do limiar de comando, ela começava a partir de um limite que ela tinha simples repetitivos. Acho que isso é interessante para ver também. Assim, a gente corrigiu isso daí, aumentando, na verdade, o início, a voltagem do início do limiar automático. É isso. Mas aí... Silvana, uma observação? Isso, caso até bem simples, mas é bem ilustrativo, né, do ponto de vista de segurança para o paciente. É um paciente muito dependente, né? Eu acho que essa parte do limiar elevado, ele muitas vezes até indica o uso do limiar automático em função de estar usando sempre a energia máxima. Eu acho que tem que corrigir o problema em si, né? E aí vai do caso, se é velhinho, se o eletrodo tá bom, se não tá, se vale a pena intervir, se é melhor gastar bateria mais rápido e deixar sem mexer. Eu acho que vai muito da circunstância em si, entendeu? A resolução que nós fizemos, na verdade, foi temporária, porque a paciente tinha ficado longo tempo sem vir e voltou porque eu estava com 5. Então, a gente aumentou até a gente poder fazer a sequência de investigação. Claro. Mas eu queria alertar para esse tipo de situação, uma situação que às vezes a gente percebe durante a avaliação, que para mim, pelo menos, obriga a avaliação com Holter. É a presença de ruído no cabo ventricular durante a avaliação, né? Acho que isso mais do que uma vez a gente vê quando tem ruído ventricular, às vezes a correspondência com esse tipo de situação por fratura de eletrodo. A gente faz as manobras na avaliação e muitas vezes elas não reproduzem, né? E quando não reproduz, o Holter está indicadíssimo, porque é sempre uma ferramenta que vai estar captando essas variações, essas alterações no dia a dia, né? Então, acho que é importante. Duas observações. Uma clínica. Os 2 pacientes apresentavam a sistolia e a manifestação clínica é síncope com convulsão, né? Essa a primeira paciente tomando fenobarbital devido a convulsões que não sabe. Então, o paciente que precisa de um marcapasso ou depende do ritmo, obviamente, considerar a possibilidade de que a convulsão seja por hipoperfusão cerebral transitória, né? E o segundo aspecto é o aspecto que eu queria que o Zé Luiz comentasse a respeito do sistema Holter detectando essa pausa que está sendo mostrada na tela agora e aquela outra. Zé, quais são as diferenças entre elas na detecção do Holter? Um dos dados que a gente decidiu apresentar isso é exatamente a importância do Holter para o diagnóstico desse tipo de alteração, né? A sua variação. Então, esse é o segundo ponto a ser alertado, né? Principalmente para quem analisa o exame. Por exemplo, nesse caso aqui, a gente está vendo que grande parte dessa, se a gente pode chamar isso de parada ventricular, né? Ou só espícula ventricular, ela está totalmente analisada como um artefato técnico. Então, provavelmente, numa análise automática, esse momento do exame, que é um momento extremamente importante, ele não vai ser separado automaticamente, né? Então, esse tipo de pausa ele não vai ter. Se não houver nenhuma outra durante o tempo, ou, por exemplo, nós estivermos na frente de um momento em que não haja essa alteração, a pessoa quem está analisando o exame pode associar esse sintoma a um momento normal aí e não ir atrás do chamado ECG comprimido, compacto, que faz parte da análise, né? Naquele primeiro caso, a observação da arritmia era em cima de um traçado limpo, vamos dizer assim. Então, a pausa ia sair, a pausa ia ser mostrada de 20 segundos, alertando a quem analisa. Aqui, não. Isso aqui demonstra o cuidado com que Antônio Tomás teve na análise dele, né? Que é uma coisa extremamente importante, você não se prender a dados automáticos e sim procurar momentos do exame no full disclosure para fazer um diagnóstico em cima de um artefato, por exemplo, né? Por exemplo, no meio desse traçado a gente tem um chamado várias ondas que estão analisadas em preto, que isso aí não forma forma na análise automática. Não sei se era isso que eu queria alertar para quem faz a análise. E cumprimento o Tomás pela observação.
Só um comentário, né? Desse batimento, desse último batimento estimulado, o paciente teve mais ou menos 1 minuto e 3 segundos até aqui, de quase uma parada, exceto por esse batimento em azul, que a gente determinou como escape, mas foi 1 minuto com apenas um batimento. Então, eu trouxe exatamente por isso. E como o Dr. José comentou, né? Devido ao marca-passo identificar como artefatos, quando ele tem 2 ou mais artefatos em sequência, ele não analisa mais como pausa. Perfeito, certo? Isso aí. Então, o Holter desse paciente, ele não vinha com pausas importantes. Se não me engano, a pausa mais importante era 2,7 segundos. Então, na verdade, ele teve um evento bem próximo da morte. Bom, meus amigos, casos extremamente interessantes. Silvana, você nos ajudou demais na interpretação das funções do marca-passo. Com certeza, com a experiência de vocês, com o traçado de vocês, nós podemos ficar aqui mais um tempo avançado, mas, obviamente, pelo horário, acho que a gente tem que encerrar nossas atividades. Eu queria, em nome de todos, agradecer ao DECA, na presença da doutora Estela, pelo convite, pelo honroso convite. Espero que a doutora Estela seja bem, seja melhor. Um abraço, Estela. Um abraço a todos. Queria agradecer pessoalmente a Silvana, ao Tomás, Cassiolato, Belo, Caio, enfim, agradecer a todos os presentes pela participação. Agradecer fundamentalmente a participação do Cristiano, que nos ajudou demais nessa organização do evento. E desejar a todos vocês uma boa noite, bom descanso e um grande abraço para todos. Obrigado pela oportunidade.